Márcio Gonçalves, seja bem-vindo à nossa aula de tópicos especiais para o mestrado e doutorado em design e também da engenharia de manufatura na Federal do Paraná. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Agradeço imensamente a tua participação, também agradeço aos colegas que estão assistindo e que vão assistir a tua apresentação. Então, assim que você quiser, Márcio, pode se apresentar, iniciar como você desejar. Então, legal, eu vou compartilhar aqui a minha tela do Keynote do meu MacBook aqui. Peraí, espero. Peraí. Vocês não estão conseguindo ver, né? Ainda não. Ainda não, Não. Marcelo. Tá, peraí. E agora? Agora sim, aham. Só Agora não está sim. em modo apresentação, mas Dá para ver o Pre-Production Design? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, bem-vindo à minha apresentação Pre-Production Design para projetos de animação digital. Uma explicação de como ela é feita em universidades americanas e o que podemos aprender com isso. Primeiro, uma pequena apresentação aqui. Meu nome é Márcio Gonçalves, sou designer digital 3D e professor. Tenho mais de 10 anos de experiência nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Várias especialidades, mas as principais seriam direção de animação, 3D layout e cinematics, que é algo mais específico, depois eu posso explicar o que é isso. Modelagem e texturização de 3D, principalmente de personagens em hard surface, e MoGraph e Visual Effects. Em termos de software, eu sou especialista em Maya, Unreal, ZBrush, Substance Painter, Cinema 4D, principalmente, são os principais softwares que eu uso. Também uso bastante Blender, 3ds Max, After Effects, mas os primeiros são os que eu mais uso nas minhas aulas e na minha carreira como artista. Como formação, parece meio maluco, mas eu tenho 3 mestrados. Eu tenho um mestrado em Digital Media Design pela Harvard University, tenho um mestrado em Motion Pictures and Television pela Academy of Art University, e eu tenho um mestrado em Communication and Media pela McMaster University, no Canadá. Eu coloquei ali as siglas diferentes, porque na verdade são tipos de diferentes de mestrados, eu vou explicar isso. São tipos de mestrados que não existem no Brasil. Então, por isso que tem uma lógica que eu tenho os 3, pois eles são bem diferentes. A minha experiência no Brasil, antes de eu ir para o exterior, eu fui freelancer aqui mais de 10 anos, produzindo animações, 3D, visualizações arquitetônicas, vídeo para publicidade. Tive muitos clientes diversos, grandes empresas, tipo Faurecia, partido político. Dirigi até uma campanha do PV para Curitiba, muito tempo atrás, quando eu estava na graduação, muita publicidade. Fui empresário, tive 2 produtoras, tive a Azrael Produções, que era uma produtora mais multifacetada, a gente fazia tanto vídeo quanto animação 3D. Depois, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, depois de estudar nos Estados Unidos, eu abri outra, a Corsário Filmes, que era focada mais em 3D e efeitos visuais. E também já estava um pouco voltada para o exterior, já fazendo trabalho para clientes no exterior. Eu fiz alguns projetos culturais com financiamento do governo federal. Fiz o Dragão de Aço, que foi um piloto de uma série de TV misturando fantasia com Brasil Império. No final a gente não conseguiu nenhum canal topar de fazer a série inteira, mas foi um projeto bem interessante, e foi feito com dinheiro pela Lei Rouanet. Eu dei várias apresentações no exterior sobre esse projeto, ganhou vários festivais no exterior, foi nominado também. Mais recente é um que eu aprovei em 2018, mas devido à pandemia, a gente teve que parar por 3 anos, só foi terminado quando eu já estava de volta na América do Norte, que é o Esquadrão John Bock, que é um documentário de 1h30 usando animação 3D e motion graphics sobre os pilotos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Não conseguimos, por incrível que pareça, não conseguimos distribuição no Brasil, mas conseguimos distribuição no exterior. Se você vai para os Estados Unidos, está no Amazon Prime, não está no Amazon Prime brasileiro. A minha experiência no exterior.
antes de eu me tornar professor. Eu tinha ido para os Estados Unidos fazer o meu primeiro mestrado da Kinema of Arts de cinema, isso foi em 2008 até 2013. Tive que voltar para o Brasil, não consegui o visto de trabalho permanente, eu só fiquei um ano trabalhando lá, fiquei uns 4 anos no Brasil, então eu voltei para a América do Norte, mas eu voltei para o Canadá antes. E eu voltei como um Research Assistant da McMaster University. É, Eles me colocaram num grupo de pesquisa chamado Virtual Hamilton, que era um grupo de Computer Science. Eu era o único artista 3D, a gente estava focado no uso da realidade virtual para design urbano e educação. Eu estava tanto como um empregado deles, como Research Assistant, e eu também estava fazendo um mestrado. Assim que eu terminei, eu fiz o mestrado deles, focado em realidade virtual. Meu trabalho final foi todo focado na linguagem cinematográfica aplicada à realidade virtual. Depois disso, eu fui contratado pela Autodesk, em Montreal. Ah, Se vocês provavelmente sabem, a Autodesk é a maior empresa de 3D e CAD software do mundo. Eles são originalmente dos Estados Unidos. A parte corporativa fica em São Francisco, mas todo o desenvolvimento de software fica em Montreal, no Canadá. E foi para lá que eu trabalhei. Eu era o Maya Designated Specialist, do Premium Support Group, que é basicamente um grupo de suporte para os grandes clientes da Autodesk. Eles pagam alguns milhões para a Autodesk e a Autodesk coloca alguém que é especialista com mais de 10 anos de experiência em tal software para ser o contato direto com essa pessoa. Nenhum designated specialist pode ter mais do que 5 contas, porque você tem que dar atenção especializada para o cliente. E eu tinha alguns dos maiores clientes que eles tinham na seção de entretenimento, que era a Disney Animation Studio, a ILM, Lucasfilm, a Pixar Studio, a Marvel, e a Mattel. Meu trabalho era basicamente ter encontros bi-weekly com cada um desses clientes, ver qual que eram os principais problemas que eles tinham, fazer a ponte com os desenvolvedores do software, ver o que estava funcionando ou não, o que era bug, o que eles queriam que eu arrumasse. Foi um trabalho simplesmente fantástico para mim. Eu vinha desse background de empresas pequenas e de freelancer, e eu tive que aprender muito rápido como que funciona o dia a dia dessas grandes empresas, porque eu estava ajudando eles a produzir essas grandes produções que eles fazem. O tempo que eu trabalhei lá, por exemplo, a Disney estava produzindo Frozen 2, então tinha todo um trabalho de fazer o Maya estar sempre funcionando da forma que a Disney queria, colocar novos features que eles pediam e tal. Basicamente eu seguia, seria tipo, como eu posso dizer, um advocate, estou pensando em inglês aqui, tipo o advogado defensor do cliente dentro da Autodesk. Ah, e em paralelo a isso, eu também continuei minha carreira de freelancer, fazendo trabalho em 3D, terceirizado pela Creative Circle, que é uma terceirizadora de artistas 3D criativas na América do Norte. Depois disso, eu fui contratado como professor, primeiro na University of Tampa, na Flórida, fiquei lá 3 anos, e até que eu cheguei agora na minha posição atual, que é na University of Central Florida. Eu sou um Assistant Professor de Emerging Media. Aliás, o nome é Assistant Professor, mas eu não sou assistente de ninguém. E esse é o primeiro passo da carreira acadêmica nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil, me corrija se eu estiver errado, Márcio, mas no Brasil eu acho que seria o equivalente do adjunto, a primeira posição do professor. Não, tenho assistente também. Tem o Tem assistente? auxiliar, assistente, adjunto, associado e depois o titular. Ah, tá. É que aqui, assim, é meio que trocado os tempos. O adjunct nos Estados Unidos é o horista que não está na carreira de estabilidade acadêmica. O assistant professor é o primeiro passo da carreira com estabilidade acadêmica. Você começa como assistant professor, depois de 5 anos, eles analisam se você é relevante na sua área, se você continua fazendo sua pesquisa, e daí eles te dão o que eles chamam de tenure, que é a estabilidade acadêmica, e você vira o associate professor. E daí, mais 5 anos depois, você pode virar o full professor. Então, estou na primeira fase ainda, porque quando você muda de universidade, reseta o sistema. Então, eu já estava 4 anos na Universidade de Tampa, vim para cá, resetou como assistant professor.
Falando um pouco da universidade, é uma universidade muito interessante. É a segunda maior universidade estadual dos Estados Unidos. É bem grande, 68 mil estudantes. Tem uma universidade do Texas que é maior do que a UCF. O principal campus fica em Orlando. O campo principal dela tem um campus que fica em downtown e algumas cidades em volta. É uma universidade que a gente chama nos Estados Unidos de R1 ou R1, que é a maior classificação de universidades de pesquisa nos Estados Unidos. Talvez fosse semelhante à classificação do CAPES, eu acho. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem acho que umas 5 mil universidades, algo assim, e apenas umas 200 são R1. Em termos de ranking nacional, está em 121 pela US News, 61 nas public schools. O mais interessante é as grandes relações institucionais que a universidade tem. Ela é considerada uma das ou a principal Space University, porque tem uma relação direta com a NASA. A NASA fica meia hora do campus principal, no Kennedy Center. A NASA contrata muitos alunos da UCF, de engenharia, de computer science, mas mesmo da minha de divisão de graphic design e de animação, teve gente que foi lá fazer estágio, é bem interessante. Eles têm muita ligação com a indústria militar, Lockheed Martin, Raytheon, e óbvio que está em Orlando, tem uma relação bem forte com a Disney e com a Universal, tem alguns programas voltados à hospitalidade que são patrocinados pela Disney e pela Universal. E especificamente o meu departamento, a divisão de animação, que eu vou falar um pouquinho, foi criada por animadores da Disney. E também a gente tem um programa de games e realidade virtual em Downtown, que tem ligação direta com a Electronic Arts. E se vocês são gamers, provavelmente vocês conhecem. Eu dou aula, eu sou professor na School of Visual Arts and Design, que é uma art school dentro da UCF. Ela funciona como um departamento à parte. Nos Estados Unidos há essa tradição de art schools, que são universidades apenas de arte. Então elas funcionam de uma forma mais profunda, com divisões mais específicas sobre tipos diferentes de arte e design. Não é tão comum ter uma art school dentro de uma universidade. Então é bem interessante, foi uma das razões que eu quis virar professor aqui, porque eu queria ter a experiência de dar uma aula em uma art school, numa design school. Nós temos várias tracks diferentes, a Animation Visualization, que é onde eu dou aula. Tem o Character Animation, que é o nosso programa irmão. Eles são apenas de 3D, mas é focado mais para emular o sistema da Disney e da Pixar. É um programa mais limitado e específico. Tem uma track de Graphic Design, que é design mais genérico, e nós temos o mestrado de Animation Visual Effects, onde eu comecei a dar aula no ano passado. Nós temos startups ligadas à School of Arts and Design. A mais famosa é a Limitless, que é uma startup onde eles usam modelagem 3D e 3D printing para criar próteses para crianças com deficiência. Startup muito interessante. Ficou famosa faz uns 9 anos atrás, quando o Robert Downey Jr. Visitou eles e eles fizeram uma prótese do Iron Man para um garoto e o Robert Downey Jr. foi entregar, assim. E é ligado diretamente com a nossa escola aqui. E, de novo, minha posição é Assistant Professor, Emerging Media Animation Visualization, e eu sou membro do College of Graduate Studies também, que você precisa ser para dar aula no mestrado e doutorado. Rapidinho aqui para eu explicar para vocês como é a educação superior nos Estados Unidos. É meio diferente aqui, tem vários tipos de bacharéis de graduação nos Estados Unidos. Os três mais comuns seriam o Bachelor of Arts, que seriam os bacharéis das áreas de humanas, então história, direito, comunicação, inglês, seriam Bachelor of Arts. Bachelor of Science seriam os mais, o que a gente chama de STEAM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, seria engenharia, ciência da computação,
Algumas áreas você pode ter os dois, por exemplo, design, algumas escolas é Bachelor of Science, algumas é Bachelor of Arts. E daí tem o Bachelor of Fine Arts, que é em geral para arte e design, com foco na área prática. Em geral, são programas mais difíceis de entrar e você tem que ter um trabalho final bem mais complexo, quase no nível de um mestrado, que é o programa que eu dou aula aqui na UCF, que é um Bachelor of Fine Arts in Animation and Visualization. Nós temos mestrados acadêmicos nos Estados Unidos, esses são os mais próximos dos mestrados brasileiros. E, de novo, eles são divididos em Master of Arts para humanidades e Master of Science para ciências exatas. Nós temos os mestrados profissionais, o mais famoso é o MBA, que no Brasil, sei lá por que não é um mestrado, mas no resto do mundo o MBA é um mestrado e é o exemplo mais famoso de um mestrado profissional. Mas você também tem Master of Professional Science de outras áreas. A principal diferença dos profissionais com o acadêmico é que você tem uma ênfase muito mais em aulas diretas, aplicáveis. Você tem muito menos teoria e normalmente os mestrados profissionais você não precisa fazer uma tese. Por sinal, os termos são trocados em inglês. No mestrado você faz uma tese e no doutorado você faz uma dissertation. No Brasil é o contrário, né? O... Isso mesmo, né? Então, de novo, não tenho ideia por que que é o contrário, mas é exatamente o contrário. E daí outra parte que é bem interessante, é bem diferente do Brasil, é o que nós chamamos de terminal degrees, que são os diplomas terminais, que na maior parte das áreas são doutorados, mas nem todos. Então, na maior parte das áreas, tipo computer science, engineering, history, história e tal, vai ser um doutorado, o diploma terminal. Vai ser o que a gente chama Doctor of Philosophy, o PhD. Então, para você ser um assistant professor nessas áreas, você precisa ser doutor. A exceção, as mais famosas, são as áreas de arte, design e arquitetura. Na área de arte e design, o terminal degree é o Master of Fine Arts, o MFA, e na área de arquitetura é o Master of Architecture, que é o MArch. A razão que eu posso ser o professor no tenure track é que eu tenho Master of Fine Arts, que basicamente ele conta como o doutorado de arte e design. Ele é um mestrado diferente ele tem o dobro de créditos, então um mestrado normal seria 30 créditos, o MFA é entre 60 a 70 créditos, dura no mínimo 3 anos, alguns duram 4, então seria algo entre um mestrado e um doutorado, assim, e não existe equivalente no Brasil. Ô, Tá, Márcio, Oi? desculpa te interromper, só você falou, né, porque você acha que que o MBA aqui no Brasil não é considerado um mestrado, né? Uhum. Porque aqui o MBA virou, desculpa o palavreado, assim, ficou quase meio que, é, eu não vou falar palavrão, mas, mas ele ficou igual a uma especialização. Para Não, eu, eu, eu notei isso. No Brasil tem aquela coisa que eu acho absurdo que eles falam assim, MBA em não sei o quê. É, isso não existe, não tem lógica, porque o é MBA e MBA, MBA. MBA deveria ser um mestrado em administração de negócios, tinha que ser específico disso. Realmente é meio estranho que aconteceu essa, como que, sei lá, degradação de um título que é mundial, né? Porque aqui o MBA virou a mesma coisa que uma pós. Pós Aham. ou MBA é a mesma coisa. Uhum. Infelizmente é a mesma coisa. E digo até mais, hoje, aqui pelo MEC, você é obrigado a ter uma especialização de no mínimo 360 horas de aula e mais 60 horas de um TCC, né? São mínimos ali, as condições mínimas para você ter uma especialização lato sensu. E hoje a Aham. gente vê assim, um MBA em 360, em 3 meses. Desse, nossa, 3 meses dividido por 360 horas, o cara vai ficar estudando das 8 até as 10 da noite? Não, 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 aula só no sábado, sábado sim, sábado não. Mas, enfim, não vou Isso entrar é nesse meio mérito. triste, né? Mas, Porque justamente na hora de trazer, né, ele perdeu toda essa essência. Quando a gente escuta que alguém de fora fez o MBA fora, pouquíssimas pessoas ainda conseguem ter essa relação.
Putz, que Sim. legal, porque acho que fez um curso simples lá fora. Ah, é importante, por exemplo, aqui a fotinha que tem aqui da Harvard, aqui, que é uma das minhas alma maters, o MBA da Harvard é super bem conceituado e é um mestrado, né? Então é meio triste que houve essa degradação do termo no Brasil. Uhum, Mas voltando aqui ao tema, então, eu dou aula de animação digital, né? 3D e 2D. Daí fica uma pergunta, em qual departamento ela se encaixa? É, então, assim, ó, historicamente nos Estados Unidos, até o final dos anos 90 e começo dos 2000, em geral, principalmente 3D Animation, que era muito chamado Computer Graphics, na época também, computação gráfica, eles ficavam nos departamentos da ciência da computação ou TI, porque historicamente foram desenvolvidos lá. A computação gráfica 3D surgiu na University of Utah, na Harvard e na New York Institute of Technology. E em paralelo com as empresas, a Pixar originalmente, a Pixar Studios era um grupo de estudos na New York Institute of Technology, que foi comprada pelo George Lucas para criar esse grupo de estudo foi comprado pelo George Lucas do Star Wars para criar uma divisão de 3D dentro do Lucasfilm. A divisão cresceu, mas daí o George Lucas vendeu a divisão para o Steve Jobs e daí eles se separaram e fizeram a Pixar. Então, toda a história da animação digital no mundo tem uma ligação direta com a ciência da computação e TI, então por muito tempo ficaram nesses departamentos. Mas a partir do momento que se definiu como arte, realmente design, passou a sair e começou a ir para três outros departamentos. Primeiro, departamentos de filme, TV ou communication, comunicação. É bem comum, era o que acontecia na universidade que eu estava dando aula antes, na University of Tampa. Eu era do departamento de Film, New Media, era Film, Animation e New Media. E, então, era o programa de animação, mas daí num contexto, numa ênfase mais no aspecto narrativo e cinematográfico das animação digital. O outro departamento muito comum é como a minha universidade atual, que é ter o departamento de arte e design. Note que nos Estados Unidos é muito comum o departamento de arte e design serem juntos, o que não é tão comum no Brasil. No Brasil, em geral, arte e design é mais separado. E normalmente, quando você está nesse departamento, você tem uma ênfase maior no craft, que seria no aspecto técnico e fundamentos tanto artísticos e técnicos do design da animação. Tendem a ser programas que vão mais profundos, mais difíceis, por exemplo, o programa que eu dou aula atualmente. E no caso específico de art schools, é comum ter um departamento super específico. Às vezes você tem um departamento só de animação ou um departamento só de gaming. É meio raro em universidades grandes, como a que eu estou, mas é bem comum em art schools. Algumas famosas, a School of Visual Arts em New York, a SCAD, que fica na Geórgia, várias outras. É comum eles terem esses departamentos específicos. E desculpa aqui, que eu lembro que eu falei que eu estava com um problema de imagem. A partir dessa parte da minha apresentação, eu perdi as imagens. Então, desculpe aos presentes aqui, mas o conteúdo continua o mesmo. Vou explicar então rapidinho classes que eu estou lecionando em 2025. Na graduação, eu estou dando uma aula cujo nome é o tema dessa apresentação, que é o Pre-Production Design. Eu dou essa aula no Spring Semester, que é o semestre do começo do ano. Eu também dou uma aula de Advanced Animation Thesis Production, que é a continuação da aula onde eles realmente produzem a tese. Cada uma dessas aulas eu dou a mesma aula para entre duas a três turmas, depende do semestre. Eu também estou dando uma aula de similar chamada Digital Media Arts para a State University of New York, que eles me convidaram. Então, estou dando essa aula para uma outra universidade também. No mestrado, eu já estou dando três aulas por ano. Eu dou uma aula chamada Technical Problem Solving, que é basicamente guiar os alunos a resolverem os seus problemas técnicos em animação digital 3D. Isso daí podem ser problemas desde programação, scripting, mais artísticos, do rigging ou da técnica de animação. E também estou dando aulas de Visual Effects, One, que é a primeira focada no Maya e no After Effects.
e Visual Effects 2, que esse é voltado no uso da Unreal e Virtual Production, e a gente fala um pouco de Virtual Reality, realidade virtual também. Possível em 2026 eu vou começar a supervisar os mestrados, mas isso depende porque os alunos que escolhem os supervisores no nosso programa. Então, não é certo, assim. Rapidinho aqui, como que é uma tese de um MFA? Lembrando, o MFA é o mestrado, esse mestrado maior, que funciona como Terminal Degree, e é o mestrado que nós temos no meu departamento. A estrutura de tese de mestrado é bem diferente de um mestrado acadêmico brasileiro. Começa com uma introdução, onde é a proposta da tese, onde se explica o que vai ser feito e qual é o objetivo. Tem uma segunda parte que é a contextualização teórica, e nessa parte você vai ter desde o Literature Review, que é o review de toda a literatura, os temas que englobam a prática artística e do design, porque a tese ela não é só um academic paper, não é só um filme, ela tem que ter uma base teórica, uma contextualização teórica que é ligada à prática da animação. Então, depois disso, você tem a parte do pre-production design, onde você faz uma descrição e explica o que você fez do pre-production design. A outra parte que você explica como que você fez a produção, a descrição da produção em si. Então, você tem uma conclusão e reflexão, onde você conecta a parte teórica e prática do mestrado. De novo, a tese não é apenas o paper, é o paper acadêmico mais o artefato artístico. Então, para você ser um mestre, você tem que apresentar ambos. Isso é bem comum na América do Norte, essa mistura da teoria e prática. Eles chamam Practice as Research. Nos Estados Unidos, a prática como research, tanto na arte ou design. No Canadá, eles chamam de Research Creation, que é pesquisa criativa, mais ou menos. No Brasil, não é muito comum. A única universidade que eu sei que aceita revalidar mestrados com essa ênfase que mistura teoria e prática no Brasil é a USP. Aliás, eu revalidei meu MFA da Canon of Art na USP, eles não tiveram problema nenhum com essa mistura da teoria e do acadêmico, mas é algo não comum no Brasil. A tese de graduação do BFA, que é o programa de bacharel, é diferente, é bem menos acadêmica do que as equivalentes no Brasil. Eu sou formado na Federal também, então eu sei como que é uma monografia, o projeto final da Federal, e não é nada parecido. Eu posso dizer que o projeto final da graduação no Brasil, numa Federal, é no nível de um mestrado americano, assim. Para não acharem que eu acho que é tudo melhor nos Estados Unidos, eu acho que o nível de uma monografia da Federal está quase no nível de um mestrado americano. Então é bem mais simples você terminar a graduação. No caso aqui, a foco é mais na produção do artefato artístico ou de design. No caso específico, a produção de uma animação aqui, que pode ser 3D, 2D ou um game. Os elementos são um proposal, um pitch, o pre-production dossier, que eu vou explicar o que que é, o que que tem nele, que são todos os elementos do pre-production design, um milestone agreement, que é basicamente um schedule, um planejamento da produção para o próximo semestre e com 4 fases de entregas do projeto, que a gente chama de milestones, que é uma expressão em inglês que significa a pedra da milha, uma pedra que marca uma distância. E também um final, um artist statement, que basicamente é uma reflexão do artista, do que ele criou e por que ele criou, do designer também. Então a ideia entrega final é esse artefato artístico, a reflexão e uma exibição pública. Não tem um erro de português ali, desculpe. Então, teses supervisionadas até agora. Eu estou há 2 anos na UCF. Acreditem ou não, eu supervisionei 220 teses, porque eu tenho quase 100 alunos por semestre. Dessas, 160 já foram completadas, mas 60 apenas com o Pre-Production Design. Como eu comecei a dar aula, fui aceito no Graduate School e comecei a dar aula no mestrado,
a partir de agora eu vou ter bem menos alunos de graduação. Então, esse número meio absurdo que me colocaram aqui vai diminuir, assim, que eu vou comecei a dar aula mais no mestrado. Os tipos de teses que eu supervisionei se dividem basicamente em animação 3D, usando quase sempre Maya ou Unreal, ou ambos juntos. Animação 2D, a maior parte deles usando Procreate ou Clip Studio. Ambientes e níveis de game ou de realidade virtual, quase todos usando Unreal. Acho que teve 3 que usaram Unity, mas a maioria usando Unreal. Alguns que são animação híbrida, então você mistura 3D e 2D. E um número quase ínfimo de alunos que insistiam em fazer stop motion. Eu acho que eu tive 3 alunos que o projeto era de stop motion. Na University of Tampa, eu também fiz a supervisão de projetos um pouco mais amplos, como games, não só level, o game inteiro, websites and 3D installations, coisas do tipo. Tá, falei do que eu fiz, da coisa, agora vamos falar do pre-production design, como que é feito e o que que é o pre-production design para filmes, animação e games nos Estados Unidos. Antes que eu comece, tudo claro até aqui, ou informação demais, como que tá aí? Comparar a formação, principalmente as orientações, a supervisor, um pouco distante do que a gente está acostumado aqui, né? É bem diferente, eu sei, porque parece que é um lance meio industrial, né? E eu vou até explicar como que é a minha aula, porque se você não tem uma estratégia, você fica maluco, tá ligado? Porque muitos alunos, assim. Mas eu vou explicar. Primeiro eu vou falar o que que é o Pre-Production Design na indústria e como que eu ensino isso na minha aula para poder supervisionar tantos alunos juntos, assim. Então, Pre-Production Design. Então, vocês têm certeza que o professor Márcio ensinou bem a diferença de Waterfall e Agile, né? Ágil e Waterfall? Suponho que sim. Hoje, a gente só começou na semana passada para o pessoal do design, a gente só Uhum. falou o que a gente ia fazer na disciplina. E Ah, hoje, tá. o pessoal do PPGEM é a primeira vez, já começou com a tua apresentação. Ah, então legal. Bom, basicamente, pô, resumindo aqui, ágil é a forma como se produz software, principalmente voltados à web, desde os anos 2000. E quando teve o manifesto do Agile, explicando como você faz um projeto que é ágil, eles usaram a comparação com projetos como eram feitos antigamente, eles chamaram de waterfall, que seria fonte, né? Tipo uma cascata, é projeto em cascata, então uma fase atrás da outra. Enquanto um projeto ágil, você não é um atrás do outro, você tipo tem uma agilidade, tipo direções diferentes, grupos trabalhando diferentes. Complicado, eu não quero me estender aqui, porque senão ia ser uma aula sobre isso. Mas o importante é vocês só saberem isso aqui. A indústria de entretenimento nos Estados Unidos, em 2025, ainda não é ágil. Ela é filmes e games, são basicamente waterfall, são basicamente cascatas. Porém, eles podem ser um pouco mais flexíveis. Se vocês não conhecem muito a diferença entre um e o outro, só fiquem nisso na mente e quando vocês aprenderem nas próximas aulas, vocês vão compreender melhor o que eu estou falando aqui. Ô, E Márcio, desculpe, Márcio, que eu achei que eles já saberiam, então, a partir desse princípio aqui. não. Márcio, deixa eu só te interromper um segundinho. Realmente a gente não entrou nesse assunto na primeira aula. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem esse conceito de ágil, e o conceito tradicional a gente fala muito na parte de gestão ainda, gestão de projetos. Sim, Tem aquele conceito de gestão de projetos, para quem na indústria conhece bem o tal do PMBOK, que era um conceito de gestão, gestão de projetos, PMP, né? Professional Management, não, enfim, tem o PMP, do PMBOK, né? Que é do PMI e tal, tudo isso aí era um conceito que você faz uma, uma, uma analogia muito com esse waterfall, que, sim. que era um conceito mais
assim, amplo. Aí veio esse conceito da gestão ágil de projetos, que aí revolucionou muito. E é esse conceito que você fala, né? fazer sprints, né? Fazer pequenas partes ali com esse meio de comunicação, né? Então, eu não falei para eles o que é, mesmo até assim esse conceito desse o waterfall, eu te confesso que eu não conhecia esse termo, mas o conceito de ágil, e pelo que você falou, é bem esse conceito do gerenciamento de projetos antigo, que a gente falava, que faz uma analogia com o PMBOK, e agora o conceito ágil. Exatamente. É perfeito, porque é isso mesmo. Porque quando a gente está falando em filmes e games, é gestão de projeto. Um filme, um game, uma animação é um projeto. Então você tem que ter uma gestão de projeto mesmo, você sendo um artista ou sendo um designer, certo? E a questão é que em entretenimento, eu queria deixar claro, porque a gestão ágil é a que faz sentido para o software. E eu sei bem porque eu trabalhei numa empresa de software que era Autodesk. Tudo lá é ágil. Porém, quando você faz um projeto de design e animação mais tradicional, ainda é um pouco mais o cascata, o waterfall. E eu vou explicar um pouquinho o porquê, assim. Quais são as fases da produção, tradicionalmente? Dividir aqui, ó, entre filmes, filmes animados, e games. Filmes live action, quer dizer, com atores reais. Em geral, você tem a pre-production phase, a fase da pré-produção. Daí você tem a production, que é a fase da produção, que é a filmagem em si, é quando você captura as imagens com os atores. Então você tem a post-production, que é a pós-produção, onde você faz a edição, onde você faz os efeitos visuais, você faz a animação, que se tiver nesse filme, tipo Star Wars, por exemplo, colocar som, música. Já em filmes animados, tanto 3D em 2D, semelhante, mas um pouco diferente. Você tem tem um pequeno erro ali, desculpa, tem a pre-production, pré-produção, daí você tem a produção, mas porém, um filme animado, o CGI, o Visual Effects, não é pós, é na produção, você faz isso na produção. Daí você tem a pós-produção, onde você faz edição, colocar o som, etc. Em games é um pouquinho diferente, que você tem uma pre-production, aí você tem a production, que é programar, colocar, criar os assets, criar as animações, etc. E daí você não tem uma post-production, você tem o que eles chamam de finaling, que é uma parte mais focada ao software mesmo. E nessa parte do finaling é quando fica um pouco mais próximo do ágil nos games, que é o Quality Assurance, que é testar a qualidade, fazer os beta tests, ver se funciona, compatibilidade. Então, cada um deles tem três fases principais, mas variam um pouquinho. Elas não chegam na área de entretenimento a serem ágeis, mas elas também não são tão rígidas como muitas vezes alguém que trabalha com ágil ia explicar para você o waterfall. Elas têm uma certa flexibilidade e, principalmente com a tecnologia, foram ficando mais flexíveis com o tempo. A edição originalmente era feita apenas na pós-produção, em filmes e animação. Então você produzia tudo e daí você fazia a edição. Hoje em dia, principalmente animação 3D, a edição é feita durante todas as fases de produção. Então, quando você está fazendo pré-produção, você já vai mandando coisa para o editor. Você está produzindo animação, você vai mandando coisa para o editor. Você está na pós-produção, você manda coisa para ele também. Em filmes com atores, alguns diretores trabalham da mesma forma que diretores de filme animado. O George Lucas, do Star Wars, é famoso, que ele faz edição da mesma forma, ele vai editando o filme já desde a pré-produção. E também é comum em alguns filmes os roteiros serem reescritos durante as filmagens. Então, assim, não é uma coisa tão rígida como poderia se esperar. Em games, por serem um software, é o mais próximo de uma metodologia ágil, principalmente na parte final. Porém, a primeira parte, a pre-production design, tende a ser mais waterfall, mais rígida, porque você precisa definir o script, o concept art antes de tudo começar. Há exceções de sucesso onde foi um caos total. O Márcio conhece bem esse jogo porque é da minha época, o Quake, da ID Software, provavelmente você lembra. O Quake é um caso interessantíssimo. Tem um livro chamado Masters of Doom. Eu recomendo
ler esse livro que explica assim, o Quake, se vocês são mais novos, vocês não sabem, foi o primeiro jogo que foi realmente 3D, realmente first person shooter, que era realmente 3D. Antes dele, o Doom, os outros, eles não eram 3D de verdade, eles eram falsos 3D. E o Quake começou inicialmente como um jogo de fantasia medieval e acabou sendo um jogo tipo um Doom 3D de um fuzileiro naval matando zumbis, totalmente diferente. Porque eles foram usando, na verdade, pré, uma pré-gestão ágil. Eles foram mudando enquanto o projeto ia até terem algo que eles gostassem. O que não é comum. Eu estou dando um exemplo aqui que o Quake, que é de 20 anos atrás, é a exceção que clarifica a regra. A regra é fazer uma coisa mais rígida. Inclusive, é um problema atual que a indústria de filmes está tendo um problema sério. Algumas pessoas dizem que a indústria de filme está morrendo, porque cada ano a audiência abaixa. Daí tem essa frase famosa do James Gunn, que é o diretor do novo Superman, diretor do Guardians of the Galaxy, que ele falou: The movie industry is dying because films are made without finished scripts. Então, basicamente, ele está reclamando dessa tendência nos últimos anos de tentar ser flexível, mais ágil, e na verdade isso está resultando em filmes ruins no ponto de vista dele. Quer dizer, basicamente ele está pedindo para Hollywood voltar à forma mais rígida e tradicional de antes. Então, eu só estou falando isso para explicar para vocês que o pre-production design tende a ser um pouco mais tradicional em animação nos Estados Unidos. E isso se reflete nas minhas aulas. Então, como que é a minha aula, que é a Pre-Production Design Class? Aqui uma foto da aula desse último semestre aqui. Pode ver, eu tenho 30 alunos em cada uma das minhas sessões. Então, por eu dou aula para 3 turmas, 90 alunos. Esse semestre eu dei aula só para 2 sections, então foram só 60 alunos. Então, como que é a estrutura da classe? Uma classe nos Estados Unidos, e me desculpem pelos erros aqui em português, eu estou tão acostumado a escrever em inglês, tem uns errinhos aqui, depois eu tenho que arrumar aqui. Um semestre dura 15 semanas. Então, como que é a minha divisão? Assim, na primeira semana, os alunos fazem uma sessão de exercícios de brainstorm e eles têm que chegarem a 3 ideias de possíveis temas tópicos para a tese deles. E eles vão usar essas 3 ideias durante as próximas 6 semanas. Durante a semana 2 a 7, eu tenho vários módulos que eu ensino ou reviso com eles conhecimentos básicos para completar o que eles têm que entregar no final do semestre, que é o Pre-Production Design Dossier, que é um dossiê com tudo que eles produzem da Pre-Production. E no final dessa semana 7, eles têm que fazer um pitching, um proposal para mim e para o resto da sala do que eles vão fazer para a sua tese. O pitch é um conceito que vem de Hollywood, que é a ideia de que você é um elevator pitch. É você imagina que você entrou num elevador, você encontra um grande produtor ou um cara que pode financiar o seu projeto e você tem 30 segundos para explicar o seu projeto. Então, seria o pitching. No caso, os alunos têm 3 minutos para fazer a apresentação do que eles vão fazer. Das semanas 8 a 15, eles têm que finalmente produzir todos os elementos do dossiê e têm que fazer uma apresentação final. Como que é a primeira fase ali do Brainstorm Módulos? De novo, os alunos sugerem 3 ideias para a tese, que vão trabalhar nas próximas semanas. Eu tenho esses módulos que são basicamente aulas que vão bem profundamente, mas em temas mais ligados ao que eles vão necessitar para fazer o Production Design. Leve em conta que os alunos aqui eles já estão no terceiro ano deles. Então, são alunos com bastante conhecimento de design e de arte. Todos eles sabem desenhar muito bem. Todos eles têm conhecimento de Maya, têm conhecimento dos softwares de animação. Estão aprendendo a usar Unreal. Então, eles já têm um conhecimento bem elevado de arte e design. Então, eu faço esses módulos que é para nos aprofundarmos a elementos que eles vão precisar. Primeiro é storytelling, que eu tenho um módulo explicando os conceitos de storytelling que começa com Aristóteles,
Daí eu passo pelas três teorias mais usadas em estrutura de roteiros de Hollywood, que é o Sydfield, o Christopher Vogler e a estrutura usada pela Pixar. Eu falo um pouco sobre storytelling asiático. Depois eu tenho um outro módulo que é screenwriting, que é basicamente como aplicar o storytelling, mas usando a formatação usada para Hollywood, para escrever um script, que tem uma estrutura do jeito que você tem que escrever em Hollywood, que é bem específico. Muda de país para país, mas hoje em dia, mesmo no Brasil ou na Europa em geral, se segue o screenwriting, a formatação americana. Depois eu tenho um módulo de Film Language, que é basicamente uma mistura de cinematografia com conceitos de direção de filme, basicamente explicando as coisas que os alunos já sabem, mas me aprofundando tipo de lentes, como usar a câmera, regra de 180, são coisas bem específicas de cinema que você precisa tanto para uma animação 3D, 2D ou mesmo para um game. E também mesmo se por ser mais interativo, o game ainda tem uma linguagem cinematográfica. A gente passa em concept art, que é uma revisão de como ter uma inspiração para você criar suas peças de arte conceitual, como fazer pesquisa, como ir atrás de fontes primárias para você criar algo criativamente. Ah, um exemplo, por exemplo, o aluno quer criar uma armadura medieval de um guerreiro. Eu tenho, em vez dele ir lá copiar do, sei lá, do Warcraft, do Warhammer, não, vamos lá, vamos no museu, vamos ver como que é uma armadura medieval de verdade, fazer uma extrapolação criativa e de design a partir da coisa real. E o último módulo é sobre o que a gente chama de Previs, que é Previsualization, que é usar storyboards e animatics, que é um storyboard meio animado para você previsualizar o que você vai produzir no próximo semestre. Todos esses módulos não é apenas lecture, tem tipo assim, 15 minutos de lecture, e entre cada um desses tem exercícios em sala e projetos semanais, às vezes individuais, às vezes em grupo. E então a gente chega no final do semestre que tem o pitch, e o proposal e a production. Os alunos escolhem uma ideia final, fazem um pitch em público, tem feedback meu e dos colegas. E o principal, eles têm que apresentar esse dossiê, que tem vários elementos. O que que tem nesse? É um documento que tem que ter as sinopses da tese deles, tem que ter o logline, que é uma descrição em uma ou duas sentenças do que se trata, e daí a proposta deles, daí tem que ter um script, que é o roteiro em si, mesmo quando se trata de uma tese que não é narrativa, se a tese do aluno é apenas um ambiente de um game, é um nível de um game, ele tem que criar ainda um script, pois a gente explica como aplicar o storytelling mesmo se você tiver alguma coisa que não é muito narrativa, mesmo se é um game, que não é um filme, ainda há jeitos de usar, tipo, o arco de estrutura de Hollywood num jogo, por exemplo. Daí você tem as artes conceituais em si, que são as ilustrações que vão te dar a base para o que você vai criar no próximo semestre. E são várias que você tem que criar. Você tem o Mood Concept Art, que é basicamente, imagina o pôster da produção deles. Daí tem o Character Model Sheets, que são artes específicas de cada um dos personagens, que mostra vários ângulos do personagens, várias poses, ambientes, veículos, props. Depois os storyboards, que é tipo uma história em quadrinho, mostrando o que está acontecendo na animação. Daí tem a pre-visualization, que eu falei, que é basicamente o storyboard animado. E daí o Milestone Agreement, que é esse cronograma da produção que eles vão fazer no próximo semestre. Desculpa que tá sem as imagens aqui, mas eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos dos alunos do que eles produziram. Daí fica mais claro para vocês o que eles fazem aqui. Daí quais são os deliverables, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, o material que você vai entregar no final do semestre. Você vai entregar esse PDF, que é o Pre-Production Design Dossier. Você vai entregar um slideshow
que resume o seu Pre-Production Design Dossier. Se tudo deu certo, se você fez um bom trabalho, você tem que tirar no mínimo B. A nota B nos Estados Unidos seria mais ou menos como talvez um 8,5 no Brasil. Assim. Então você tem que tirar uma nota relativamente alta. Se você não tirar uma nota B, você não pode avançar no programa, e você tem que pedir autorização para tentar fazer a aula de volta. Se o departamento achar que você não tem condições, te tiram do programa e você tem que ir para outro programa na universidade, porque é um programa concorrido dentro da universidade. Ainda se passar com a nota B, no próximo semestre você tem The Advanced Animation Thesis Production, que é onde você produz a tese mesmo, que tem esses 4 momentos da produção que eu vou checar se você está produzindo o que você prometeu produzir, e se você tiver atrasado, eu vou tentar te ajudar, se você tiver bem, eu vou te dar umas críticas para melhorar. É possível fazer pequenas revisões no próximo semestre, mas o aluno não pode mudar tudo. Daí quero mostrar aqui alguns exemplos para vocês do que eles fazem. Eu tenho que parar de dar um sharing aqui. Stop sharing. Eu vou dar o share aqui do meu browser. Aqui. Conseguem ver aqui, está escrito Hardwired? Sim, aham. Aham. Tá, então, isso aqui eu vou mostrar a apresentação, que é o resumo do Pre-Production Design de 5 alunos que fizeram teses bem bacanas nos últimos 2 anos. Isso aqui é o Hardwired, do Johan Krem, que a história dele basicamente é uma metáfora sobre abuso infantil, mas ele é uma animação 3D. Em vez de usar humanos, ele usou robôs no lugar de humanos. Basicamente, um, um pequeno garoto robô que cresceu numa família violenta, sofrendo abuso da criança, e ele virou um lutador. E no final, ele aprende a não perpetuar o abuso no filho dele. Na verdade, é uma história bem. ah, tipo, tensa pro que ele se para uma tese de graduação, mas no final foi bem bacana. Então, aqui ele dá o conceito, a proposta dele, aqui ele explica qual que é o storytelling dele, qual que é a estrutura em 3 atos da história dele. Aqui começa as concept art pieces dele. Então você tem aqui um mood concept art, que é tipo quase um pôster. Mood é para mostrar assim a vibe, o que você está tentando passar do seu projeto visualmente. Aqui você tem o Character Model Sheets. Isso aqui é em 3D, eu vou mostrar como ficou em 3D, mas o Character Model Sheet você faz em 2D ainda. Então mostrando o robozinho criança, o robozinho grande, o robozinho lutando, o chefe do robô. Então cada um dos personagens. Então, daí você tem concept art dos environments, né, dos ambientes, que é esse futuro cyberpunk, onde não tem seres humanos, todos são robôs. Então, ele fez meio expressionista aqui, mas deu para entender bem o que ele estava querendo passar. Tipo, o que o robô ele é um lutador de boxe nesse futuro. Aqui mais alguns detalhes de cada um dos robôs, que depois vão ser modelados em 3D. Então, eles têm que produzir, como eu falei, o storyboard, que é basicamente uma história em quadrinho, mostrando cada um dos ângulos da história que você vai fazer para frente. O animatic, que é basicamente o storyboard, mas animado, que é de uma forma bem simples, só para você ver ter o timing da animação digital. E aqui um resumo do Milestone Agreement, que é basicamente o cronograma dele. Isso daqui é a apresentação, então está simplificado. O cronograma em si é mais completo e tem o detalhamento do que ele vai entregar em cada um deles, mas basicamente na 4ª semana do próximo semestre ele vai entregar todos os robôs modelados em 3D com rigging para animar, com UV e vai fazer todo o motion capture da animação. Então ele vai ter atores que ele vai capturar os movimentos dos atores para usar para animação.
Daí na semana 8 no Milestone 2, ele já vai ter todas as texturas e animações e todos os ambientes prontos. E daí no Milestone 3, isso daí vai ser na semana 12, ele já vai trazer toda a animação que ele fez no Maya, ele vai trazer para o Unreal e vai começar a animar as câmeras e as luzes. E daí no Milestone 4, que é na entrega final do semestre, ele já vai ter todas as sequências animadas e renderizadas no Unreal, com todos os props nos ambientes. Ah, isso aqui, basicamente, isso que é o Pre-Production Design. Parece pouco, mas para se produzir tudo isso em um semestre é um trabalho bem pesado para os alunos. Aqui vou mostrar, não vou mostrar tudo, mas vou mostrar rapidinho como ficou aqui um pouco. Dá para vocês verem aqui no YouTube? Sim, Sim, aham. Márcio. Isso aí é a menininha, a robozinha lutando. Eu não vou mostrar o filme inteiro aqui. Se vocês estiverem interessados, eu posso passar o link, depois de todo. Mas aqui acho que deu para ter uma ideia de como aquela pre-production design se relaciona ao final aqui. Um outro bem interessante aqui foi esse post-digital. Conseguem ver aqui? Sim, Sim? aham. Sim. Então, Post-Digital pelo Ryan Lorenz, um trabalho muito bom. Esse foi interessante porque eu fui supervisor do pre-production design dele, mas eu não fui o supervisor da produção da tese. Mas o trabalho ficou muito bom. Então, o logline dele é A Man Returns to the Lab. Então, o homem retorna para o laboratório para salvar sua irmã de um perigo desconhecido. Então é uma história meio de suspense, de ficção científica, que ele explica a estrutura do storytelling dele, porque eu sempre peço para os alunos dividirem em 3 atos. Então você tem que ter uma introdução, começo, ensaio e incidente, desenvolvimento no segundo ato e conclusão no terceiro. Daí as artes conceituais, de novo, é em 2D, o conceito aqui é diferente. Desse aqui é um conceito de um filme mais Pixar, é um filme mais exagerado, com os personagens um pouco mais simpáticos, mas ainda assim tem um aspecto de suspense. Então, esse aqui é o personagem principal, expressões do personagem principal, a máquina, que é o perigo no laboratório, ela foi meio inspirada naquelas máquinas do Matrix. Vários detalhes de como é a máquina, expressões, poses da máquina. A outra personagem principal, que é a irmã dele, expressões, alguns dos cenários que foram produzidos, aqui o cenário do laboratório. O pitch art, que é a mesma coisa do que o mood art, que é basicamente quase um pôster, né, a ilustração da ideia. O storyboard, de novo, basicamente uma história em quadrinho, explicando cada um dos shots, porque com o storyboard realmente você tem que ter um quadrinho para cada um dos ângulos da sua animação. Então, todo storyboard aqui. Daí tem o Animatic, que é o storyboard animado. Mesma coisa, o Milestones, que é o cronograma dele em 4 momentos aqui. Então, dá uma olhadinha como ficou o resultado final aqui.
De novo, não vou mostrar inteiro aqui, porque senão a gente vai ficar um tempão aqui, mas acho que dá para ter uma ideia de como funcionou a relação entre o production design com os filmes. Esse curta aqui tá ainda no circuito de festival, já ganhou alguns prêmios, ficou muito legal. Esse aqui fiquei particularmente orgulhoso de ter ajudado o aluno, muito, muito talentoso, assim, ficou. Você pode ver que ele usou o pre-production design dele como uma base sólida para fazer algo até melhor. Como já são aqui, ó, já estou falando há 1 hora, eu vou parar aqui o sharing aqui e basicamente é isso aqui. Vou querer abrir para vocês aí perguntas que vocês tiverem e tal. Não sei se foi informação demais aqui, overdose de informações aqui ou não. Ô, Márcio, eu fico admirado, assim, com esses resultados finais, assim, que claro, né, toda essa base do storytelling que você fala bastante, mas, assim, os dois resultados que foram demonstrados, né, porque até, até tem alguns ali da área de design que já viram, né, a parte de animação, é, não é nada fácil fazer, né, e a gente sabe que você é o cara muito na área de animação, mas o que é interessante, a gente sempre levar isso em consideração, não é só o produto final, né, só aquela, como posso dizer assim, só o vídeo, né, e esse último de 3 minutos e pouco, mas assim, Uhum. toda a concepção dele, né, todo Sim. o que está por trás disso. Ô, Márcio, eu tenho uma dúvida nesses projetos, assim, porque, pelo que eu entendi, isso é mais parte da graduação, né? No terceiro, quarto ano da graduação, é isso, né? Ou- Isso, isso. Esses dois que eu mostrei são na graduação. Aham. É, mas na graduação vocês exploram bastante também a parte de uma pesquisa bibliográfica ou de assuntos relacionados a esse tipo de, assim, de como está sendo trabalhado, tratado esses assuntos em especial, é, fora do entorno que esse estudante tá inserido. Vocês também buscam, assim, essa parte da literatura ou de Então, pesquisas próximas? é, deixa eu explicar. Eu não quis me estender muito ali sobre o sistema educacional americano, mas eu vou ter que falar um pouquinho para explicar aqui. Primeiro, essa parte teórica, como eu falei no mestrado, a gente pega isso muito. Por exemplo, no mestrado, você faz um filme, mas você não pode fazer o filme só por filme, você tem que ter uma base teórica. Então, por exemplo, tem alguns mestrandos que eles fazem o filme, o tema é ligado ao feminismo, então daí o aluno tem que fazer toda a parte teórica do feminismo. O outro lá fez uma animação baseada no semiótica, ligada à realidade virtual, então toda a literatura da semiótica ligada. Na parte ali da graduação, a gente tem menos. Eu explico por quê. Na realidade americana, é contrário não é igual no Brasil. No Brasil, a gente escolhe um curso para entrar na universidade, não é? Por exemplo, eu vou estudar design, faço vestibular ou Enem para entrar no design, né? Nos Estados Unidos não funciona assim. Nos Estados Unidos, você pede para entrar numa universidade e você pode escolher ou não sua major. Você pode ficar 2 anos estudando o que você quiser sem ter uma direção. Em todas as majors você tem mais ou menos entre 1 ano a 1 ano e meio, que dá uns entre 30 e 45 créditos, que são o que eles chamam de Liberal Arts Credits, que são estudos das artes liberais, que são estudos de humana, acadêmicos, teóricos. Então, todo mundo vai estudar inglês, todo mundo vai estudar arte, todo mundo vai estudar um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco disso. Então, essa parte mais teórica e tal, em geral, esses alunos já tiveram no primeiro e no segundo ano, antes deles entrarem na Major de Animation Visualization. A nossa Major de Animation Visualization, ela é especial dentro da UCF, porque, como eu falei, ela é uma School of Art dentro da University of Central Florida, e ao contrário das outras majors, você não pode simplesmente escolher e entrar nela. Você tem que pedir para entrar. Daí você tem que pedir para entrar, tem que fazer
2 semestres de pré-requisitos de algumas aulas e apresentar um portfólio. Daí a gente escolhe vocês. Daí, normalmente, por exemplo, esse semestre agora a gente teve. Quando que foi? Acho que foi 240 alunos pediram para entrar e a gente só deixa entrar 90. Então é seletivo, assim. Então, respondendo a sua pergunta, tem a parte teórica, tem a parte acadêmica, mas não quando a gente está nesses 2 últimos anos. Porque os 2 últimos anos, quando eles entram na Major, você está focado mesmo ali na produção. Porque você já teve a base teórica nas suas liberal arts antes. Legal, obrigado. Eu vi que tem gente já levantando a mão, eu vou colocar a prioridade do que está aparecendo na minha tela aqui, né? Que tem o Estevão e a Sofia. O Estevão tá com o número 1 e a Sofia tá no número 2. Então, seguir essas ordens e peço aí para os demais colegas que tenham essas dúvidas também, né? Levantar a mão para a gente ter essa sequência aí. Estevão, Opa. se quiser perguntar aí. Tá bom, obrigado. Primeiro, parabéns, Catapan, parabéns, Márcio. Obrigado pela palestra, é legal estar aqui e aprendendo, ver como é que esse processo de ensino na Universidade Americana. Muito legal isso. Obrigado por ter trazido também essa parte explanatória de como que você planeja as suas aulas, como que você dá as suas aulas aí. Eu me formei no doutorado agora, então eu estou planejando as minhas aulas. É legal que eu já vejo esse teu planejamento e me ajuda bastante. Então, agradeço muito por isso, né? Bem, a minha pergunta ela é mais específica em relação a como que você tem pensado e como que as universidades aí, no caso a universidade que você tem contato e dá aula, tem pensado e utilizado a questão da inteligência artificial, né, nesses processos de pré-produção. Se você puder comentar um pouco. Isso é, bom, um tema bem quente, né? Polêmico. Já teve discussões sérias, acaloradas no departamento. A decisão do departamento, hoje em dia, assim, durante a produção da tese, eles não podem usar AI nenhum, assim. Eles têm que criar tudo eles mesmos e a gente tem que criar sob nossa supervisão. Mas ao mesmo tempo eu falo para os meus alunos, eu falo, hey, I'm not the AI police. Eu não sou a polícia do AI, cara. Se vocês quiserem usar, não vou ficar atrás e assim, vocês têm que balancear o seu talento ou não. Que daí, dando um passo atrás aqui, eu vejo que as posições sobre AI são meio 8 ou 80. Ou tem aquelas pessoas que acham que vai acabar o mundo, vai virar um Matrix e todo mundo vai perder o emprego. Ou tem aqueles outros que acham, não preciso aprender mais nada, eu só vou. Minha vida é ficar fazendo prompt para o chat GPT. Esses são dois extremos que eu acho que não tem base na realidade. Talvez eu seja um pouco mais pé no chão, porque na animação 3D a gente está usando AI, Generative AI, faz muito tempo. O pessoal esquece, mas, por exemplo, o Photoshop tinha Content Aware 15 anos atrás, quando eu estava na Califórnia. Aquilo é Generative AI, uma forma mais crude, mais básica, mas era. Então, no meu ponto de vista como educadora, você tem que ainda desenvolver os skills reais que você possa produzir certas coisas, porque quando você tem esse skill de realmente você produzir as coisas, daí sim a AI é muito útil e poderosa e vira um tool, é uma ferramenta poderosa para você. O perigo é se você não aprende, você usa a AI como tô pensando em inglês, crunch, como uma muleta para não aprender, daí ela pode virar um obstáculo. Eu vou dar um exemplo até distanciando um pouco de animação. Imagina que todo mundo aqui tá no mundo acadêmico, uma das coisas básicas no mundo acadêmico é saber escrever bem, né? Em geral, você tem que saber escrever bem. Como a gente sabe escrever bem, o ChatGPT pode ser uma ferramenta fantástica, porque a gente pode estar na corrida lá, você pede para ele fazer um resumo, só que nós temos a capacidade de ver se o que ele produziu é bom ou não e usar aquilo para reescrever, arrumar, certo? Mas imagina alguém que está agora entrando na faculdade com 17, não sabe escrever e nunca aprendeu a escrever, como ele não tem a capacidade de discernimento de ver o que foi produzido é ruim ou não. Então, esse é o desafio como educador agora. Como que você
tem que ensinar para os alunos realmente desenvolverem essas habilidades e falar, ei, não estou falando que AI não é útil, mas antes vamos aprender a fazer sem, porque daí depois pode ser útil para você, porque senão vai virar uma muleta. Não sei, talvez tem gente que não concorda, eu sei que tem gente que fala que isso é besteira, não, agora é só falar prompt é tudo. Mas não sei se esse é o caminho, assim. Obrigado. Ou seja, ele não vem substituir, ele vem auxiliar como uma ferramenta. Se a pessoa souber dosar isso, ótimo. Você Sim, não pode fazer o tal do substituição, porque esses que utilizam como substituição provavelmente serão substituídos também, né? sim. Mesmo que tem várias tecnologias têm esse perigo. Quando eu tava fazendo o meu mestrado em Harvard em 2018, nossa, faz tempo. Na minha cabeça não faz tanto. Quando eu estava lá, eles fizeram um exercício muito interessante. Assim, eles pegaram alunos da graduação da Harvard e foram ver se eles conseguiam se orientar e se locomover pelo campus da Harvard sem GPS. O campus da Harvard não é muito grande, quer dizer, é tipo, imagina o campus da PUC aqui, é mais ou menos daquele tamanho. Os alunos eles não conseguiram achar nenhum prédio sem o GPS. E os pesquisadores ficaram assustados, assim, então, porque realmente eles perderam uma capacidade de orientação por ficarem viciados basicamente no Google Maps. Imagina a consequência disso para escrita ou para desenho, alguma coisa. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa e eu defendo o uso, eu acho que tem que desenvolver, é legal. Só que como educador, eu sempre estou preocupado em explicar para meus alunos isso, ó, é muito poderoso, mas antes de tudo você tem que aprender a fazer as coisas sem ela, porque senão não vai ser uma ferramenta, vai virar uma muleta. Obrigado. Eu já vou passar para a Sofia, eu começo a me empolgar nesses assuntos. E, Estevão, legal que você terminou o doutorado, que você está começando já pensando no planejamento das suas aulas aí, mas são épocas, são momentos são momentos assim que o mundo está pivotando, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, quando fui trabalhar eu terminei minha graduação em 2002, né? Iniciei em 1998, terminei em 2002, já fazia assim aulas, já trabalhava como freela com softwares de modelagem 3D, essas coisas para a empresa, para a indústria. Trabalhava em empresa com projetista e tal, né? Quando fui trabalhar em 2005 numa empresa, eu fui assumir um cargo de coordenação, tinha um colega lá que ele não gostava de trabalhar com parte de modelagem 3D, e a empresa investiu uma grana na parte de software 3D, que na época foi o SolidWorks, e eu ajudei na parte de implementação e tal, fizemos cursos e beleza, e esse colega ele não trabalhava com modelagem 3D, eu utilizava só o AutoCAD, só que o AutoCAD 2D só, para fazer molde de injeção era uma coisa maluca, né? Sim, Então, imagine, eram 7 desenhos assim para demonstrar um molde de injeção, e no modelo 3D era uma coisa muito simples para você fazer apertava um botãozinho e fazia uma análise de interferência, por exemplo, que no 2D não dá, né? O que eu quero dizer com isso? Esse rapaz, ele falou, não, eu não quero mudar, não quero fazer desenho 3D. E numa baixa de venda, que as coisas tinha que mandar alguém embora, quem foi? Foi esse rapaz. Aí eu passei por, até mesmo na graduação, a gente dá aula de desenho técnico na mão, e aí é uma briga, né? Vai dar aula numa engenharia de desenho técnico na mão, é uma briga. Não, mas quando eu fiz o concurso público, 25 anos atrás, né, alguns colegas falam, era na mão e é assim que eu vou continuar. E muitos não querem se adaptar, né, com as novas tecnologias. E agora, a gente está entrando na era de IA. Na verdade, já entrou há algum tempo, né? Agora que a gente está vendo e cada dia alguma novidade. Com tudo isso, Estevam, se a gente falar alguma coisa, se é certo ou errado, talvez daqui 6 meses pode estar mudando. Então, eu acho que é esse lado do Márcio, como comentou, né? De um lado educador, e você pronto, e acabou de fazer o doutorado, está fresquinho ainda, vai falar assim, o que isso pode me auxiliar? Ser muito crítico, né? Ser aquele cara muito
é, avaliador mesmo, analisador mesmo do conteúdo que está sendo proposto. Para facilitar ali, né, pô, faz um script de uma aula, de um tema tal, dividido em 3 aulas, de 50 minutos, putz, ele faz, lindo, maravilhoso. Agora você tem que pensar, falou, cara, se eu como aluno, eu vou fazer isso aqui de uma maneira legal ou não, ou seja, o senso crítico hoje em dia está muito mais crítico. E quando a gente prepara uma aula, a gente tinha um número antes, não sei se o Márcio concorda comigo, mas o pessoal falava assim, para você preparar uma aula, você tem que ficar 8 horas preparando uma aula. A cada 1 hora de aula, você se prepara 8 horas de aula. A primeira vez, né? E eu, não pode ser. E quando eu comecei a dar aula, eu me lascava e preparava. Hoje, claro, depois que você tem um pouco mais de conhecimento, que você já sabe dosar tempo, essas coisas, a gente diminui muito mais esse tempo. Mas mesmo assim, né, hoje com uma IA, talvez aquelas 8 horas que a gente precisava anteriormente não seja 8 horas. Mas é importante você ficar um tempinho a mais do que a mesma hora de aula, a mesma hora de preparação, né? Porque você tem que se ver como um professor, como um aluno, como um cara que está o próximo que vai entrar na sala de aula ali no mesmo horário que ele tá pretendendo, né? Ou seja, dosar muito tempo, não chegar numa aula de 2 horas e terminar em 30 minutos. Então, ou seja, a prática, ela vai te trazendo muitas balizas, mas é importante a gente sempre se preparar e entender, e ser muito crítico com isso. Ou seja, quanto mais usar IA, mais crítico nós temos que ser. Certeza. Legal. Obrigado, viu? Valeu. Sofia, desculpa, agora você estava com a mão levantada, fazia tempo aí. Imagina, professor. Obrigada, Márcio Gonçalves, primeiramente, pela aula. Eu tenho 2 perguntas. Uma, você falou que existem empresas, né, que elas têm parceria com a universidade. Eu queria entender melhor como que se dá essas parcerias. Tipo, vocês fazem projetos aplicados? Funciona? Então, tem várias formas de parceria. Muitas vezes tem a Career Guides, Career Fairs, onde as empresas vêm no campus apresentar e receber o portfólio e o currículo dos alunos. Mas nós temos alguns projetos específicos. Por exemplo, a Electronic Arts, ela financiou o nosso estúdio de motion capture que tem em Downtown. Não é do meu departamento, é do outro departamento, porque o Game Program fica no departamento separado, fica no Communication em Downtown. Daí eles têm um estúdio inteiro de motion capture. Você sabe o que é motion capture? Tá, então, é para capturar o movimento dos atores para usar nos games. Então, a gente tem um estúdio profissional que foi pago pela Electronic Arts. Então, e eles usam esse estúdio para produção de jogos, realmente. Então, isso dá a oportunidade dos alunos daquele programa fazerem internship com a Electronic Arts. Podem fazer estágio já, daí você se forma e você já tem no seu currículo que você fez o estágio lá. A Disney e a Universal, eles têm uma ligação bem forte com a universidade. Tem um mestrado de theme parks, de parques temáticos, que tem professores da Universal e eles fazem estágio na Universal. A Disney, quando você trabalha na Disney, no parque que tem em Orlando, se você trabalha mais de 30 horas por semana, eles pagam sua universidade em algumas universidades específicas. Uma delas é a University of Central Florida. Então, tem vários alunos meus que trabalham na Disney e a Disney paga a universidade para eles. E, como eu falei, tem uma ligação histórica. O meu departamento, o programa de Animation Visualization, ele foi fundado por animadores e ex-animadores da Disney. O estúdio de animação da Disney, ele fica em Los Angeles, mas existia um segundo estúdio de animação que ficava em Orlando até 2008, eu acho, que eles produziam normalmente as sequências que ia direto para vídeo, tipo o filme do Goofy, ou era a Pequena Sereia 2 e tal, assim. E vários desses alunos, eles se inspiraram no programa que tinha na Cal Arts, que é a universidade que foi fundada pelo Walt Disney na Califórnia. E daí eles basicamente pegaram o mesmo conceito do programa e fizeram a track que eu tô dando aula. Inclusive, uma das diretoras do mestrado que eu tô dando aula, a Joanne, ela era animadora na Disney. Mulher fantástica, ótima professora, tipo, e
Falar com ela é um prazer, assim, contando histórias da animação. Então tem essa ligação direta. A NASA, por exemplo, eu não tenho muita ligação porque eu estou na área de arte e design, mas eu sei que eles têm que eles falam uma pipeline de contratar pessoas formadas em engenharia na UCF. É muito comum o aluno de engenharia e de computer science fazer estágio e ser contratado pela NASA ou pelas outras indústrias militares, porque fica do lado de Orlando, fica literalmente meia hora do campus da universidade. Uhum. Eu não sei se nos Estados Unidos é assim, mas não é tão forte a extensão aí, né? Tipo, não sei. Tipo, programas tipo, tem um laboratório extracurricular para alguns alunos se inscreverem fora do horário. Na verdade, a gente tem. Eu acho que Tem. não é tão forte igual no Brasil, porque no Brasil, hoje em dia, quando eu fiz É graduação, não tinha. obrigatório. É obrigatório, né? Uhum. Aliás, eu descobri que é obrigatório no Brasil esses dias. Eu acho que é meio exagerado, como é hoje em dia no Brasil. Nos Estados Unidos não tem essa Uhum. obrigação, mas tem sim atividades Uhum. extracurriculares. Mas assim, não é uma coisa obrigatória, porque há uma tradição nos Estados Unidos de se fazer coisas extracurriculares. Porque quando você vai pedir para entrar numa universidade, eles não notam. A gente não tem um Enem, tem um teste chamado SAT, mas não é tão importante igual o Enem. Eles vão ver a sua Uhum. nota no ensino médio, eles vão ver as suas atividades extracurriculares, eles vão ver se você tem posições de liderança. Você era o líder do clube de animação no ensino médio. Você era o líder lá do, sei lá, de Uhum. jiu-jitsu, de coisa. Então, isso conta. Dessa tradição, quando você vira aluno, continua. Então, os alunos Entendi. têm muitas Uhum. atividades curriculares de extensão, mas não é obrigatório igual no Brasil. Uhum. A última pergunta só que eu ia fazer é que, tipo, vendo um trabalho de final de graduação, eu vejo que eles têm um nível muito elevado, assim, já de animação, os alunos. Uhum. E eu acho que no mestrado vem muita gente de fora, né? Para fazer o Uhum. mestrado. Tipo, há uma muita dificuldade, disparidade, assim. Como que vocês lidam? Então, esse é um bom ponto. Eu posso comparar bastante porque antes de eu vir para cá, eu estava numa universidade que era o contrário. Assim, agora eu estou numa universidade que é de arte e design e é extremamente Uhum. seletiva. Então, o que que Uhum. acontece? Os alunos, como eu falei, eles não podem simplesmente escolher o nosso programa. Eles têm que já estar na universidade há 2 anos, mostrar o portfólio e a gente escolhe se eles não. Isso cria uma vantagem. Então, quando eu estou dando aula de pre-production design, todos os meus alunos sabem desenhar muito bem. Todos eles têm uma noção de arte e design muito boa, então eu posso me aprofundar mais. Então, realmente, o resultado é alto ali. Apesar de que, tecnicamente, eles ainda não são tão. Em questão de usar o Maya, o Unreal, em geral, a gente tem que ensinar eles meio do começo, mas a parte do Uhum. arte e design, eles são avançados. Eu já dei aula na University of Tampa, que era diferente, porque na University of Tampa é uma universidade muito boa, mas ela meio que tem a fama de ser party school. É a Uhum. universidade dos riquinhos de Nova York que querem festar na Flórida. E o programa de animação não tinha uma seleção. Daí o que que acontecia? Eu tinha que dar aula tanto para gente que era super talentosa, igual os que eu tenho agora, quanto gente que não sabia desenhar um bonequinho, tá ligado? E eu tinha que Entendi. balancear todos. Uhum. Falando, na verdade, assim, eu acho que eu fui bem sucedido nisso, porque então você trabalha com cada um dos alunos no seu nível de habilidade. Aqueles que eu detectava, ok, esses que estão no nível profissional, daí eu esperava eles produzirem algo igual esses que você viu. Se eu vi alguém que chegava no nível bem mais simples, eu não vou esperar a mesma coisa. Então eu vou analisar pela capacidade do aluno de progredir naquele tempo hábil, assim. Daí, voltando à sua pergunta direto do mestrado, há sim essa discrepância, porque muitas vezes realmente tem mais estrangeiro no mestrado do que na graduação, apesar de que está aumentando o número de estrangeiros na graduação. Mas, em geral, a gente também faz uma análise por portfólio. Não é fácil entrar no MFA da UCF, até porque se você entra e se você pede para entrar no começo do prazo, em geral a gente vai te dar uma bolsa que vai Uhum. durante os três Uhum. anos. Então tem uma seleção séria. Mas assim, imagina, o MFA são 3 anos de mestrado. Tem tempo suficiente de você melhorar, mesmo se você achar que você não está no nível. A gente não vai selecionar alunos que estiverem no nível
que a gente não acha que consigam acompanhar o cohort, o grupo. Então tem que ter um certo nível, mas muitas vezes não é o mesmo nível da graduação, realmente que às vezes eles tiveram mais tempo, assim. Entendi. Não, Obrigado. não sei se respondeu todas as Respondeu, perguntas. respondeu. É. É legal, Márcio, ouvir isso aí, é, porque daqui de fora, a gente realmente não sabe assim, o protocolo assim, de onde estudar e como estudar. Talvez seja uma das dúvidas da própria Sofia, né? A Sofia é uma super interessada assim, em desbravar coisas não só novas, assim, mas eu sempre pego o exemplo dela. Quando ela entrou, foi no final de pandemia, a gente estava ajustando o calendário, enfim, as aulas começaram em junho, e até agosto eu tinha que colocar o nome de aluno para fazer IC. E naquele período, enfim, teve lá uma turbulência ali, e a Sofia apareceu na minha sala para a gente conversar, para ela tinha interesse em fazer IC. Eu falei, putz, mas você começou faz 3 meses, né? Pensei, assim, né? Desacreditando. E pelo contrário, foi uma eu errei eu errei por não ter acreditado mais nela naquela conversa. Mas assim, enfim, ela na primeira IC dela, ela já fez um baita de um trabalho, publicou artigo e não é a primeira, mas é uma das únicas que conseguiram fazer intercâmbio fora. Ela já foi para Portugal, voltou, e Ah, ela legal. não trabalha na Renault, né? Não se cansa de aprender e discutir coisas novas, né? Eu acho bem interessante isso aí da Sofia. Então, quando eu vejo ela fazer esse questionamento, já dá para sentir assim que ela tem uma vontadinha Não, eu deixo aberta aí, Sofia, e para todo mundo que está aqui, se vocês tiverem perguntas mais específicas, estiverem interessado, não só no mestrado da UCF, mas dos Estados Unidos em geral, eu dou consultoria de graça para vocês. Eu fico meio indignado o pessoal cobrando consultoria e falando besteira para brasileiro. Eu acho que o meu giving back to my community, dar de volta à minha comunidade, é ajudar brasileiros a irem. Porque quando eu fui, realmente era, cara, ninguém ia, tá ligado? Eu fui de loucura, tá ligado? Tipo, eu lembro quando eu tava na Califórnia, um professor até brincou assim, like, you're just the only Brazilian, like, não tinha brasileiros estudando, assim. É, e é estranho, porque mesmo na UCF fica em Orlando. Orlando tem uma comunidade brasileira muito grande. Até quando eu fui contratado por Orlando, eu imaginei, bacana, vai ter um monte de brasileiro. Não, quase não tem brasileiro na universidade, é muito raro ter brasileiro aqui. Eu encontrei alguns, eu lembro que eu estava na cantina, uma hora eu vi uma guria e um piá falando português, daí era um brasileiro, ela fazia engenharia mecânica, ele fazia história. E daí, nos meus 2 anos aqui, eu tive dois alunos, uma aluna e um aluno brasileiro, mas só. Então, tem muito espaço e conta, assim, não é que nos Estados Unidos não existe cota, mas existe ação afirmativa em questão de fazer um grupo que é diverso e interessante. Então, se você ser brasileiro, você já é interessante para o comitê de seleção, porque, pô, não tem, ela vai ser a única brasileira, vai ser uma diferente, uma diversidade, assim. Então já conta pontos. É, e tudo que você faz vai contar ponto. Por exemplo, o Márcio pode escrever uma carta de recomendação. Para você entrar no mestrado, a carta de recomendação é muito importante. Você precisa de 3 cartas de recomendação. Quando eu fui para os Estados Unidos, isso me pegou de surpresa, porque eu falei, nossa, tipo, não devia ter brigado com meus professores da Federal, assim, porque eu tinha que ir atrás de carta de recomendação, porque é super comum, tudo que você faz nos Estados Unidos, você precisa de carta de recomendação. eu achei legal isso porque você falou esses dias, Márcio, que essa parte de cota, né? Não a cota propriamente dito, mas assim, esse diferencial que vocês prezam bastante, né? Por incrível que pareça, prezam bastante essa etnias, assim, né? Essas pessoas de fora, assim, como se fosse Não, querendo. não é necessariamente etnia, tipo assim, porque tem um lado, tem alguns professores que veem mais pelo lado da etnia, mas eu vejo pelo menos mais o lado da diversidade de culturas, assim, às vezes você tá lá, eu vejo, pô, mas esse grupo é quase só americano, e às vezes é americanos bem diversos, tem um americano negro, branco, asiático, mas é todo mundo americano. E daí, às vezes, pô, vamos dar uma olhada aqui naquele pessoal. Ó, esse aqui é asiático, esse aqui é latino, esse aqui é europeu. São culturas diferentes e fazem a coisa ficar mais rica, assim.
Por exemplo, aqui, dependendo da aula, têm alguns TAs nas minhas aulas, são os Teacher Assistant. São tanto alunos do mestrado que, meio que para pagar a parte da bolsa, eles viram TA dos professores, né? A minha TA nesse semestre, ela é ucraniana russa. Nossa, super interessante, assim, ficar falando com ela e tal. Imagina, no meio da guerra da Rússia e Ucrânia, ela tem um pai russo, uma mãe ucraniana. E ambos falaram, ó, fica aí nos Estados Unidos para você não se envolver na guerra. Então, assim. Ela tá numa coisa de animação, parece não relacionado, mas ela traz uma riqueza na análise dela. E quando ela tá mostrando o projeto de animação dela, você vê que tem muito desse lance de ser uma estrangeira, tipo, dividindo em duas culturas e tá em uma terceira e tal. Então é bem interessante, assim. Por exemplo, mesmo eu fui beneficiado nisso, porque os americanos vêm assim. Lembra na minha apresentação, eu falei que eu fiz dois projetos grandes no Brasil, ambos com temas brasileiros, e eu não consegui, no Brasil não pegou, não consegui distribuição, não conseguiu, ninguém deu bola. Nos Estados Unidos, os caras acharam super interessante. Eu fui contratado pela Autodesk por causa daquele desenho animado. No meio da reunião técnica, os caras, o que você já fez no Maida? Eu falei, ó, acabei de fazer esse projeto, posso abrir os files? Abri, mostrei, daí os caras, nossa, fantástico, animal e tal. Eles gostaram tanto que me contrataram e eu ainda dei uma apresentação na Autodesk Conference, que é a maior conferência de software da Autodesk do mundo, sobre o projeto. Sobre um projeto de tema brasileiro, que no Brasil ninguém deu bola. Então, tipo, então às vezes é interessante você ser brasileiro no exterior, te abre portas também, assim. Legal. Obrigado novamente, Márcio. Só fiz Mas, com a mão levantada ainda, só para que esqueci Eu outra tenho vez. mais uma dúvida, não sei se alguém quer fazer outra pergunta antes. Não. É olha, uma pergunta, tem um cunho político, se não quiser responder, tudo bem. Mas tem outros colegas meus também que têm interesse em fazer mestrado fora e tal, está procurando. E agora tá um problema, né, que, tipo, tá tendo essa questão dos vistos estudantis e afins dos Estados Unidos. Como você vê isso estando aí? Se você não quiser responder também, tudo bem. ó, acho que tem duas realidades. Tem a realidade que eu vejo na mídia e a realidade que eu É, vi real. é porque você está aí, né? É diferente. A realidade na mídia parece assustadora. Tô vendo caso, Sim. tipo, gente com green card. Eu tenho green card, eu não sou cidadão ainda. Uhum. Só posso virar cidadão daqui 2 anos. E parece que tem gente que foi barrado e tal, assim, mas na prática, por exemplo, nesse semestre eu viajei para fora 3 vezes. Aí voltei, não tive problema Uhum. nenhum. Eu tenho a maior cara de latino, assim, todo mundo acha que eu falo espanhol. Aliás, o pessoal fica bravo que eu não falo espanhol, assim, acho que eu tô mentindo. Então, se era para alguém ser barrado, era eu, e não fui. Então, Uhum. eu não tô falando que não tá rolando, eu sei que tá rolando, mas assim, eu não vi no dia a dia. O que eu acho, assim, se você vai ser aceita num mestrado, numa universidade de nome, vamos lá, o CF ou qualquer outra, New York University e Uhum. tal. Eu acho que não vai ter problema nenhum, tipo assim, porque não vão, tipo, eles sabem que você tá fazendo certinho e tal. Desde que você siga as regras, esse é um problema que às vezes eu tenho que lembrar, não é só brasileiro, é outros alunos estrangeiros. Quando você é aluno estrangeiro nos Estados Unidos, você não pode se colocar no mesmo lugar do aluno americano, porque você tem que tomar mais cuidado, tá ligado? Algumas coisas você não pode fazer. O aluno americano lá pode ficar bêbado e ser parado pelo policial. Se você ser bêbado e parado pelo policial, de repente você não vai ser deportado, mas daí, daqui 5 anos, quando você vai pegar o green card, você não vai pegar o green card. Uhum. Então tem que tomar, mas assim, eu não acho que essa situação que estão falando, nossa, eu tava vendo no Instagram, o pessoal tá falando, tá igual na Alemanha nazista, deu calma, não é para tanto, assim, tipo, tem realmente e você falou, uma questão política, é política, mas tem que falar mesmo, porque nós somos estrangeiros e tal, então tem que pesar Uhum. nesse coisa, assim. E você tem outros lugares que você pode estudar, né? Você pode ir na Alemanha, onde é um lugar muito fácil, eles dão Uhum. bolsa para estudar. Você pode ir em Portugal, que é a mesma língua. Só que eu lembro todo mundo que tem vantagem se vir para os Estados Unidos. Porque se você quer trabalhar com tecnologia, animação 3D
games, Unreal. O lugar para estar é nos Estados Unidos. É a meca da tecnologia. Então, tem um diferencial você vir aqui. Acho que às vezes vale a pena você sacrificar um pouco e vir para cá. Por exemplo, eu fiquei 3 anos no Canadá. Eu tenho Canadian PR, que é o Green Card canadense, e voltei para os Estados Unidos. Por que que eu voltei para os Estados Unidos? Sou maluco? Vários brasileiros acham que eu sou maluco, porque o brasileiro glorifica o Canadá. O fato é que o Canadá é um país muito menor, mais fechado, muito mais difícil você conseguir emprego. E todos os empregos e ofertas de emprego que eu tive no Canadá eram de empresas americanas. Por quê? Porque as empresas americanas são abertas aos estrangeiros. Apesar da fama de americana, americano é burro e tal. Cara, eles têm vários defeitos, mas eu morei em vários lugares do mundo. Não existe povo mais aberto para estrangeiro do que americano, assim. Eles são muito meritocráticos. Por isso que, tipo, aqui na UCF você tem professores do mundo inteiro, você tem alunos do mundo inteiro, e eu sou um exemplo disso, né? Tipo, um piá de prédio do Bigorrilho de Curitiba virou professor nos Estados Unidos, assim. Então, é, acho difícil isso ter acontecido, sei lá, na Alemanha, em outros lugares. Eu digo isso não achismo, eu tenho amigos geniais meus da Federal que fizeram doutorados na Alemanha, universidades top, e voltaram para o Brasil, porque eles falaram, ah, lá não, se você não é alemão, você não vira professor, assim. Então, a sua pergunta é bem pertinente, Sofia. Não, não tenho medo de É que falar que é assim, né? política, não. Tipo, tem gente que às vezes não quer responder, né? É por isso que eu falei desse jeito. Mas Não, obrigada não, pela resposta. não é nada. Otto, você tá com a mão levantada também, Otto? É que eu tenho uns amigos que gostariam de ouvir essa palestra. Eu sou amigo do Márcio, conheço essa história bem, mas eu queria abrir para outras pessoas. Queria saber se a palestra vai ser gravada e vai ser disponibilizada em algum outro lugar. Sim, Otto, a gente está gravando aqui pelo Teams, mas daí eu já vou passar, hoje não, demora um tempinho para carregar, mas amanhã eu vou passar para um colega para disponibilizar via YouTube, aí eu passo o link para o Márcio e passo para você depois. Pode ser? Show. Valeu, obrigado. Valeu. Desculpa, tem Mais uma alguma colega... pergunta? Não, na verdade é a gente comentou que aí é uma referência na área de tecnologia, né? E realmente a Sofia conhece, enfim, né? Tem a professora que é a Ingrid, lá de Salvador, né? Lá do Senai Cimatec, ela está puxando lá o SVR, que é o Simpósio de Realidade Virtual, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso aqui no Brasil, né? Até ela falou para ver se puder participar lá, seria um maior prazer para todos nós lá. E Com aí certeza. vai ser no final de setembro, a Sofia vai também, já está mobilizando aí um pessoal aqui da universidade para ir para lá. Uhum. Enfim, e um dos keynote speakers do evento é um cara daí da UCF, que é o Greg Welk, uma coisa assim. Mas eu acho que ele é da parte de ciência da computação. Ah, tá. Então, de nome não conheço. Sabe que é da ciência da computação ou do Game Department da Digital Media? Ah, cara, boa pergunta. Eu provavelmente é da ciência da computação, porque essa professora, a Ingrid, que a gente está citando aí, ela é bem voltada para a ciência da computação. Ah, Daí, tá. a gente tá se especializando, tá discutindo bastante sistemas de VR, mas ainda com esse conceito ainda na parte de ciência de computação, porque a parte de game aqui no Brasil, até um dia a gente foi lá na PUC, né, para conversar lá, né, Márcio, com o pessoal, Uhum. ainda o game design que não assim, ainda está naquela fase de uma hora vai, Bora mas vai, né? ainda ele tem um cunho muito mais de entretenimento, e aqui a gente sabe, você mesmo citou aí, né, dois exemplos gigantes que fizeram na parte de entretenimento, que aqui não é reconhecido, e lá fora tem esse peso tão forte. Enfim, eu acho que uma coisa amarrar a outra, né, quando essa parte um pouco mais cultural for para frente, a parte de game também vai, enfim, porque o game design, sim, está indo para a área
está se diluindo na área da computação e de arte, assim, mas porque não ganhou um peso ainda tão forte. Infelizmente, né? Mas enfim. Pessoal, não tendo mais dúvida, a gente vai meio que encerrando também, né? São 15 para as 9 aí. A gente falou mais ou menos 1 hora, né, Márcio? Para 1 hora e meia no máximo, para a gente fazer umas discussões. Mas é importante esses momentos assim que a gente possa discutir, né, e entender, né, às vezes o assunto é muito importante, relevante para nós aqui, é o que vai dar uma sustentação para a disciplina aí, mas em outro lado também gera essa discussão, gera essa polêmica, essas dúvidas de como, né, o Márcio, que nem ele citou ali, né, do Bigorrilho, hoje sendo assistente professor da UCF, para nós, assim, é uma coisa muito interessante, muito, assim, que gera essa dúvida, porque muitos de nós temos vontade de um dia chegar próximo a você, Márcio. Então, obrigado aí, novamente por toda... Imagina. Foi um prazer falar com vocês, né? E quiserem entrar em contato, tem meu LinkedIn lá, me adicionem, podem mandar dúvidas e tal. Um prazer responder sempre. Show de bola. A Beatriz levantou a mão também, Beatriz. E só para agradecer ambos os Márcios pela oportunidade, eu acho que aproxima a gente de uma área que está, assim, na minha perspectiva, bastante distante ainda, assim, em termos de design brasileiro, assim, né? A gente não tem muito, eu digo por mim, na verdade, eu não tenho muito repertório nesse sentido, né, de perspectiva de como são estruturados os processos, principalmente para a questão, né, visual, principalmente, e eu acho que é importante ver esses exemplos que você trouxe de que tudo, na verdade, dentro do design parte do mesmo princípio, né, e mostrar o quanto o projeto de tudo é o que amarra realmente tudo que a gente faz, né, na nossa profissão. E eu acho que esses exemplos que você trouxe da questão da armadura, de ir aos museus para buscar essas referências e pensar com a sua própria cabeça, ver com os seus pés nos museus para você criar seu próprio repertório, é muito importante. Eu acho que trouxe também uma materialidade no sentido de como se dão as coisas, como as coisas são feitas para além da nossa realidade, né? Então, eu sou do design de moda, mas tem pessoal do gráfico, tem pessoal de produto também na minha pós-graduação. Então, eu acho que isso amplia também as nossas perspectivas e dá um contorno, né? Para ver que o que a gente está fazendo muitas vezes não se distancia tanto assim do que está sendo feito em outras partes do mundo, assim. Então, eu agradeço pela oportunidade, foi bem importante, bem interessante. Legal. Legal que você falou que você é de design de moda, porque realmente aqui no Brasil eu não vejo o pessoal ligando muito, mas nos Estados Unidos é algo considerado uma área importante do design, fashion design. Por exemplo, tem algumas universidades que são famosas só disso, tipo a Fashion Institute of Technology, New York e tal. E na área de animação é engraçado que quando você faz o character design, o character model sheet, você tem que invariavelmente estudar um pouco de moda, assim. Eu lembro que esse projeto que eu fiz ali, que eu mostrei, que é o Dragão de Aço, que é baseado no Brasil Império. Eu tinha uma equipe pequena, a gente analisando lá as personagens femininas, daí tá, mas como que é um vestido no século XIX no Brasil lá? Daí vai bando de marmanjo nerd lá pesquisar como que é os vestidos lá para animar em 3D, tá ligado? Sim, eu acho que isso trouxe uma conexão com a minha área, porque dentro da minha formação lá na graduação, a gente tinha todo um semestre de história da moda e a gente analisava tudo, a questão de silhueta, né? Corpos femininos e masculinos na época. Então, trazer isso também, como isso é consultado para ser transportado para os dias de hoje, também é bem interessante, ainda mais considerando de pegar referências passadas para trazer para uma coisa tão atual, né? Sim, e nisso os americanos, eles dão uma ênfase nisso, a gente ensina muito aqui, porque é uma tradição americana, né? Às vezes a gente não faz uma ligação, mas vamos lá, Star Wars, o que que é a roupa dos Jedi? É uma roupa de um samurai japonês adaptado para o espaço, né? Então você tem todo um linguajar que você pega uma coisa real e extrapola a partir daquilo. Eu acho isso super interessante, isso é a essência do design, assim, é muito, muito legal. Só pegando um gancho, duas coisinhas, e por isso que eu gosto bastante de trazer essa disciplina com esses dois programas de pós-graduação diferentes, que é o design e outro de engenharia de manufatura.
dois conceitos. Por exemplo, quando o Márcio citou aí da parte de gestão ágil, na hora eu fiz essa associação na parte de gestão ágil. Se for perguntar para o pessoal da pós em engenharia de manufatura, eu acho que todos conhecem o conceito de gestão ágil de projetos. Fala para eles o que é um Scrum, essas coisas, eles sabem. O que é um Kanban. um Kanban, esses conceitos, sim, eles vão saber. E às vezes para o design, só para quem tem um pouco mais de experiência, quem já fez uma parte de extensão, que a Sofia falou, quem foi trabalhou em algum projeto que envolveu esse conceito. Então, por isso que eu acho legal, assim, essas trocas de informações, muitas vezes, eu falo assim, putz, mas será que isso eu vou aprender, que está sendo discutido, eu vou usar para alguma coisa? A gente está vendo que às vezes usa. E um outro conceito, que vocês citaram bem, e na engenharia de manufatura também é muito visto, porque a base da engenharia tem lá o conceito de engenharia de produção enxuta, né? Lean Manufacturing. E aí o Lean Manufacturing nasceu do pós-guerra do Japão, lá, quando ele foi, né, acabado. E aí eles cresceram, então eles tinham vamos pensar o seguinte, eles tinham uma coisa limpa, né, enxuta, não tinha nada. Então o que eles faziam, eles queriam construir sem erros, né? Então de uma maneira limpa, e quando tem pouca coisa é fácil de construir, quando não tem aquela massa, aquela inércia muito grande ali. Mas o que eu quero dizer com isso? E um conceito básico do Lean Manufacturing é você estar no Gemba. O que é no Gemba, naquele conceito japonês? É onde as coisas acontecem. Então, se quer discutir sobre... Estou falando de um carro, mas é porque o sistema de produção e tal, mas pode fazer isso em qualquer coisa. Num museu, né, num festival de moda, alguma coisa assim, né? Se quer entender sobre o assunto, vai onde as coisas acontecem, vai no Gemba. Eu até trabalhei em algumas empresas e passava o diretor da fábrica, assim, via que você não estava com sapato de segurança, não estava com jaleco, ele falava assim, por que você não está, como se fosse, não está uniformizado, porque qualquer coisa, você não pode ficar aqui no computador, mesmo sendo trabalhando na área de projetos. Não é no computador que você tem que ficar, você tem que ficar lá embaixo, você tem que ficar observando. Aí vai lá em cima só para produzir, que é o desenhar, né, o projetar. Mas lá embaixo que você vai aprender as coisas. Então, eu acho interessante também esse conceito, né, de pô, tô com dificuldade para entender um pouquinho mais, arregaça as mangas, vai ter que ir lá entender. Né? Por isso que eu chamo sempre atenção. Puta, tem que participar em feira, né? Não só para... A gente quer falar sobre tecnologia, eu tenho que participar de feira. Quer falar de futuro de uma área que você gosta, vai no congresso, né? Vai conhecer pessoas importantes no mundo, hein, né? Como o Márcio. Márcio, a gente teve sorte que o cara é daqui, mas tem tantos Márcios hoje no mundo, espalhados aí, né? Que a gente vai conhecer quando tiver nesses eventos aí. Cara, esse ponto é bem importante. Beatriz, Sofia, todo mundo, assim, pensar um pouco além do Brasil, tá ligado? Na verdade, porque foi um erro que eu fiz quando eu era mais novo. Como eu falei, eu tive duas empresas e, assim, a nossa ênfase quando a gente estava aqui, a gente queria fazer filmes, animação pro mercado brasileiro. E não é que isso é um pecado, mas existe um mundo gigante lá fora que às vezes vão te dar mais, vai te dar mais oportunidade. E, e você vai participar de uma conversa que é mais forte, é mais principal, assim, do mundo. O melhor jeito disso é, primeiro, no inglês, você tem que dominar o inglês, se você sabe ler inglês, falar inglês, te coloca na frente de todo mundo. Hoje em dia você consegue participar de conferências online, que, na minha opinião, foi a única coisa boa que a gente tirou daquela pandemia horrível. É o fato que hoje você tem algumas das melhores conferências do mundo que você pode participar, talvez parcialmente, mas você pode participar, às vezes, até apresentando online. Por exemplo, no começo do ano eu fiz uma apresentação na ZGraph, que é a maior conferência de computer graphics do mundo. Eles têm uma sessão no começo do ano só para educators. E daí eu fiz uma apresentação online. Fantástico, porque eu estava dando aula, não tinha como eu viajar e tal. E vocês de Curitiba podem fazer isso, assim. Então, abre muitas portas. É legal isso que o Márcio falou ali, que você tem que estar onde está a conversa acontecendo, né? Legal. O Otto está com a mão levantada, mas eu acho que talvez não baixou, mas enfim, se quiser Eu acho perguntar. que não baixou.
Enfim, pessoal, agradeço aí imensamente vocês que ficaram até agora, né, em especial o Márcio, que se dedicou um tempo aí para poder discutir um assunto que para nós é tão relevante. Márcio, só agradecer, tá? Muito bom aí ver gente que se conhece, eu não sei se dá para falar, né, mas uns 20 anos aí que a gente, mais, né, 30 anos que a gente estudou, né, juntos. Cara, por aí. Não faz eu me sentir tão velho. Assim. Mas que bom, assim, saber que pessoas que no nosso lado chegaram onde você está e também entender que se você chegou até lá, né, talvez alguns de nós também podemos chegar e a gente vê tantas carinhas aí numa conversa como essa, que se vê assim que tem potencial e para nós assim é muito estimulante ver essa situação aí. Então, Legal. Foi um obrigado. prazer e espero voltar a ajudar vocês lá. Eu quero visitar a Aeon lá, a sua startup de Vamos sim, volta. por favor, vamos. E na próxima vez a gente vai fazer diferente. A gente vai primeiro lá no LabMeta, que é esse projeto de extensão que a Sofia comentou. Só uma coisinha que vocês falaram que eu não concordei muito. Não é que é obrigado para participar de projetos de extensão, tá? Se não participar, não forma. Não, você pode não participar de projetos de extensão, só que você tem que fazer Quem tá certo? Agora não sei. Você tem que fazer outras atividades de extensão, por exemplo, não necessariamente projetos, tá certo. você pode fazer um monte de cursos extras, né? Mas tem hoje, pra você ter uma ideia, Márcio, 10%, acho, da grade curricular de um curso são de atividades extras. Então, o discente ele tem que durante esse período, né, ficar fazendo atividades extras que envolve bastante coisas, assim, mas até um trabalho, até um estágio, você pode considerar como atividade extra. Enfim, são centenas de atividades que você pode tratar. Uma atividade como essa que a gente está tendo, por exemplo, agora, né, formalizada, pode ser considerada como atividade de extensão. Né? Em vez de ter um aluno de graduação aqui com a gente. Talvez não, né? Enfim, mas não é obrigatório. E assim, e até na parte de pesquisa, enfim, só para entender aqui uma coisa assim, que me toca bastante. Hoje, o pessoal fala universidade é sustentado por um tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino é o que a gente faz de aula, né? Pesquisa você participar de projetos de pesquisas, grupo de pesquisas, né? Fazer artigos, participar de congressos, coisas. E o terceiro, que é a extensão, que são esses laboratórios de extensão, essas atividades extracurriculares. É lindo falar isso aí, mas são poucos que atuam com essas atividades, sabe? Mesmo sendo um tripé, falando assim, não, o que você faz no ensino, você tem que distribuir de maneira quase igual para extensão e pesquisa, e pouquíssimos fazem. Isso dá dó porque se é o tripé, né, que sustenta uma universidade, se um tiver desfalcado, o que vai acontecer, né? Se tiver alguma coisa em cima de um plano, lá em cima de uma mesa, né, com um tripé, se tiver um desfalcado, e às vezes não tem, e depois que colocaram aí, desculpa o palavreado, cagou tudo, porque daí é ensino, que todo mundo tem que dar aula, mas a parte de pesquisa ou extensão, daí vai para o lado mais frágil, né, o pessoal, putz, aqui é então não faço nem o outro. Aqui nos Estados Unidos é sempre né? Tipo, aqui a gente usa pesquisa, ensino e service, que eles falam, que seria a extensão, assim. E não tem você tem que fazer os três, senão você não se mantém. Perfeito. E eu gostei bastante que você comentou, né, Márcio, que uma atividade como essa que nós estamos fazendo hoje também entra no teu relatório, né, desse service, que você tem que demonstrar que você está fazendo. Isso é muito bom, muito legal. E para mim é um prazer falar com vocês. De novo, quem quiser entrar em contato aí, posso responder as perguntas, curiosidades que vocês têm. Só me adicionem lá no LinkedIn daí. Então tá, joia. Márcio, obrigado novamente, viu? Maior satisfação. Obrigado, pessoal, que ficaram até aí. Quem é do aluno da disciplina de tópico, semana que vem, na terça-feira, a gente vai discutir um pouco dessas conversas aí para o nosso objetivo da disciplina. Então, obrigado aí, pessoal. Um forte abraço. Marcião, um beijo no coração. Obrigado, valeu. E até mais. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.